Hoje nós temos um entrevistado muito especial em nosso programa. Quem nos prestigia e nos dá a honra em nosso programa de hoje é o Dr. Kêmio Jorge Chamas. Dr. Jorge, um prazer recebê-lo em nosso programa. Obrigado por aceitar o convite. O prazer é meu. Doutor, eu quero começar falando um pouquinho da vida do senhor. Em off nós conversávamos, o senhor veio de outro estado, não é daqui de Maringá? Eu sou paulista de nascimento, fiz meu curso de medicina em Curitiba e a minha vinda a Maringá foi devido a vínculos familiares que desapareceram, mas Maringá passou a ser minha família. Por que pediatria? Bom, a opção por medicina é uma escolha e pela pediatria é o encantamento que a criança me traz na medida que ela simboliza das fases da vida mais pura, a mais honesta, a menos mentirosa, a mais afetiva. Essas variantes foram, talvez, o que determinaram a minha fixação na pediatria. Eu preciso perguntar, eu ia passar, não iria perguntar, mas se o senhor não quiser responder, o senhor fica à vontade. O senhor falou que veio para cá por motivos que não deixaram de existir. Se o senhor não quiser falar, não precisa, mas qual foi o motivo, doutor? Bom, eu sou primo irmão de um médico aqui de Maringá, falecido infelizmente, que é o Dr. Said Felício Ferreira. E quando eu digo que acabou o vínculo, que com a morte dele, eu perdi o vínculo que me motivou a vir para Maringá. Mas aí descobri que a minha família passou a ser Maringá. Então essa é o motivo dessa minha afirmação. Primo irmão, não sabia, Dr. Said. Que aproveito a oportunidade de dizer que foi um médico excepcional. Com ele aprendi muitas situações de humanismo, né? Só enfocam ele como político, mas eu tenho obrigação de dizer que como médico ele foi um excepcional médico. Carregava junto com a sua atividade médica um humanismo muito grande e do qual eu sempre procuro lembrar para não esquecer que a medicina é antes de tudo um ato de amor, né? De acolhimento, de benefício ao próximo, e isso é muito da atividade dele, tinha isso. A incursão na política, infelizmente, privou a comunidade de Maringá da sua atuação como médico. Eu ia perguntar como o senhor vê a medicina, mas parece que o senhor é um apaixonado pelo exercício da medicina. Eu confesso para você que algumas profissões eu acho que depende muito de vocação, né? E eu não tenho dúvida de que a medicina é uma profissão que exige vocação. O empresário não é preciso ter vocação, mas a medicina sim. A dimensão dela em termos de aproximação com as famílias, da inserção da figura do médico e de todos os especialistas de hoje, o pediatra, eu acho que não há a menor dúvida que foi das especialidades que mais penetra na família, né? Ou participa da família. O clínico geral foi se escasseando, só existem as especialidades, e o clínico, o pediatra geral, né? Como é o meu caso, a gente sente essa integração com a família. Eu acho que essa é uma das razões, talvez a maior, da gente ser feliz em exercer a atividade médica.
Então, a atividade médica para o senhor é uma missão. E como o senhor vê essa questão dos novos profissionais que entram no mercado? Será que eles encaram isso? Como o senhor vê essa questão dos novos médicos entrando no mercado? Eu acho que há uma população que sem ter vocação nenhuma dentro desse número de formandos. Mas eu acho que as faculdades aqui de Maringá estão começando a despertar para a necessidade de formação ética dos estudantes de medicina. Então, não só a formação técnica, mas a formação ética eu acho que está começando a fazer parte dos currículos médicos aqui, pelo menos de Maringá, com certeza. Formação ética? Acho que a ética dá para se aprender no banco da faculdade? Não resta a menor dúvida. Não só no banco, não só na aula de ética, mas através dos seus professores, né? Eu posso contar uma historinha? Quando eu estava no 3º ano de medicina, eu acompanhei o caso de um senhor velhinho que estava com câncer gástrico. E ele ia ser operado num dia X, bem pela manhã, às 7 horas da manhã. E lá no Hospital de Clínicas, a sala de cirurgia ficava no 3º andar, e no 4º andar tinha um visor muito grande, onde os estudantes ficavam e acompanhavam o ato cirúrgico, não dentro da sala, mas no andar superior. E tinha um professor de clínica cirúrgica chamado Mário de Abreu, de saudosa memória também, um excepcional professor. E ele era tido como muito rigoroso. E estava um barulho de conversa lá embaixo, porque tinha microfone, e a gente ouvia lá em cima. De repente, um silêncio sepulcral. E aí uma irmã, porque naquela época a enfermagem era muito comum, eram irmãs que conduziam a chefia da enfermagem. Ela disse em voz baixa: o professor chegou. E aquela conversa no centro cirúrgico desapareceu. E quando esse professor entrou, ele olhou para cima, viu uns estudantes lá, chamou a irmã superiora lá, que coordenava a enfermagem do centro cirúrgico, e perguntou para ela: onde é que está o seu Jesus? Ela falou: como assim? Como é que a senhora deixa esse senhor de idade, totalmente nu, aos olhos dos que estão aqui? Que falta de consideração e de respeito para com este indigente. E ele, num gesto carinhoso, colocou um lençol em cima do paciente. E o paciente chorou e agradeceu ele segurando pela mão. Então, a ética, e aí foi uma aula de respeito à pessoa doente, muito grande, que marcou o meu estágio em clínica cirúrgica. Então veja, o ensino de ética não é só na citação dos deveres, das obrigações, através de atitudes, né? Naquele momento, eles, sem muito discurso, deu uma aula inesquecível de respeito à pessoa doente, independente da condição financeira. Porque naquela época, esse pessoal que procurava o hospital de clínicas eram tidos como indigentes. Não tinha SUS, não tinha nada. Mas a mensagem era que ele era uma pessoa humana e merecia total respeito. Então você veja que a ética depende muito de quem dá aula, pelo exemplo. Desculpe me prolongar nesse sentido. É que eu fico pensando, será que eu acho que tem muita coisa também que a pessoa traz de casa, né? Princípios e questões morais acabam vindo com ela. E algumas coisas você não consegue incorporar, não é mesmo? Não resta a menor dúvida, né? Tem
Tem pais, tem avós que são de uma escolaridade precária, eu diria pequena, mas de uma cultura enorme, fundamentada na honestidade, na retidão, no respeito, né? Isso tem muita coisa que vem de casa realmente. Você tem razão. Doutor, e como o senhor falou sobre esse respeito ao ser humano, eu fico pensando, vamos trazer agora para a nossa situação. Dentro do SUS, esse atendimento que nós passamos. Eu recentemente tive minha mãe que faleceu há pouco tempo e ela passou 8 meses sendo tratada pelo SUS. E a gente percebe, e quem passa pelo SUS sabe o sofrimento que é. Que temos médicos excelentes ali, mas a gente entende e vê que existe algumas situações que o médico às vezes não dá tanta atenção. Eu já vi estudos que falam assim que talvez um médico devesse ter alguém da família internado para ele entender que dá atenção e dá todas passar de repente aquele prontuário, explicar a situação, ter mais atenção com os familiares. Talvez a pessoa sentisse na carne se ele estivesse ali, a mãe ou um filho, alguém sofrendo ali. Será que esse respeito está ficando ausente em algumas situações médicas? Não só no SUS, eu acho que também no âmbito particular, de alguma forma, deve acontecer também na saúde em geral. Isso tem acontecido, essa frieza? Você tem plena razão. Eu acho que se nós observarmos as campanhas, ultimamente tem campanha humanização do parto, humanização da UTI. É um pleonasmo, humanização disso, daquilo na medicina, porque a medicina tem que ser humana. Se há uma desumanização, não é por falha do que a medicina deva ser. As pessoas que estão em condição de fragilidade por doença, elas necessitam de atenção, necessitam de carinho, e os familiares também. Então é muito comum dizer na relação médico-paciente, mas eu acho que a relação não é médico-paciente, a relação é médico-familiar. É fácil perceber que no âmbito familiar, de repente é a avó, a grande condutora da situação. Ela tem que falar com ela. Ou uma tia, que é a responsável. Então, é preciso ter percepção disso. E realmente, você tem plena razão quando diz isso, porque se você observar a estrutura de um hospital, você tem uma tesouraria ampla, com ar-condicionado, com cafezinho, com bala, mas não tem um local adequado para que os familiares entrem, para que os parentes entrem e ouçam do médico qual a situação que está o paciente. Sabe? Eu já vi médicos ilustres até falando na calçada da situação de um pai que estava na UTI, e dizendo em voz que todos que passavam ouviam que ele não era Deus, umas colocações nesse sentido. O hospital tinha que ter um local reservado para a relação do médico com os familiares. Mas o que nós vemos é uma tesouraria muito bem arrumadinha e o médico conversando no corredor ou em ambientes não adequados. Eu acho que a tendência é melhorar na medida que a sociedade está questionando essas coisas, né? Como é que pode alguém que está numa fase final de vida, os seus parentes não serem informados com frequência, né? E você imagina a UTI pediátrica, que nós defendemos que tem que ter um espaço para familiar junto. Por que tem que ficar ali sozinho? Então eu acho que você tem razão quando percebe que há um tratamento muito formal nessas situações.
Eu particularmente, eu vi algumas crianças ficarem super traumatizadas depois de uma permanência em UTI. Agora, eu te pergunto, o que custaria ter um leito ali para que a mãe permanecesse junto? O internamento seria melhor, a mãe conhece melhor o filho do que ninguém. A mesma coisa o UTI de adulto. Será que na fase final de vida é justo que a pessoa expire sem um aperto de mão de parente, de quem gosta? Ou ela vai expirar ouvindo o barulho das máquinas, né? Ou a conversa sobre o outro paciente que nada tem a ver com ele? Será que essa estrutura não está muito fria? Eu acho que está, falta sentimento aí. E quando se fala em criança, então a proporção as consequências são enormes para a criança. Outra questão que eu queria ver com o senhor é essa segmentação da medicina. Hoje nós vemos assim o médico que é especialista ele é gastro, mas ele é ou pediatra, né? Ou, bom, enfim, o médico que tem a sua especialidade, mas ele também é especializado em alergia, ele é especializado nisso ou naquilo. Quer dizer, cada vez mais é segmentada e os médicos vão se tornando especialistas. Tem um especialista do ombro, especialista de dedo, da articulação, do tornozelo. Então, como o senhor vê essa segmentação, esse encaminhamento para que a medicina fique cada vez mais segmentada? Eu acho isso ruim, muito ruim. Nós não podemos saber muito de tudo, mas é possível saber um pouco de muito. Eu acho que um clínico geral, seja ele pediatra ou clínica de adulto, ele tem condições de resolver 90% ou mais das situações. E é interessante o que você falou, porque eu que faço um atendimento numa unidade básica de saúde, é muito comum as pessoas, mesmo de nível cultural baixo, de chegar para o atendimento e dizer: eu quero uma consulta com pneu infantil. Mas eu resolvo o seu problema. Aí dá a consulta para agradar o que ela pediu, e no fim ela acaba demorando tanto para conseguir essa consulta que o quadro se agrava. Nós temos tido uma conduta nesse sentido. Vamos tentar resolver comigo. Se eu não resolver, aí eu sentir necessidade de um encaminhamento, eu faço. Eu acho que essa franqueza é outra particularidade, outra virtude necessária da nossa profissão. É a honestidade. Quer dizer, não inventar doença, não mentir para o paciente. E dentro dessa perspectiva de honestidade profissional, o paciente entende. De repente eu atendo uma criança que tem febre, cuja origem, examinando, não dá para eu detectar qual é o ponto, qual é o local que está causando. Eu não vou inventar. Eu não sei ainda o que sua filha tem, o que seu filho tem, mas nós vamos rever, reavaliar e assim por diante. E se eu chegar à conclusão que é necessário a concorrência de um outro médico para ajudar, é preciso entender um fato interessante. No cenário do atendimento médico, o médico jamais pode ser o ator principal. Nós somos figurantes. O ator principal, em torno do qual deve gravitar tudo, é o paciente. E em benefício do qual nós devemos nos esforçar para propiciar o melhor. Agora eu vou fazer uma pergunta que quando a gente fala em medicina enquanto missão, a gente pensa, bom, parece um sacerdócio, né? É uma coisa assim que é uma vocação em contraposição, nós vemos o mercado cada vez mais jorrando profissionais, né, no mercado de trabalho. Novos profissionais que se preparam, a concorrência é muito grande, acirrada nas faculdades, e em contraposição existe a missão, o sacerdócio, aquela situação.
o senhor já pensou, já parou para pensar, já houve uma reflexão assim, que se houvesse algum paciente que não tivesse como pagar uma consulta, o senhor teria essa condição de atenderia? O senhor atenderia alguém que não conseguisse pagar essa consulta? Ou o senhor falaria, não, eu estudei 10 anos para isso, eu estudei muito para isso. Como o senhor vê essa questão que é tão delicada, ou que hoje o médico se prepara muito, né? O médico estuda muito, querem aumentar até para 2 anos a mais, né, de estudo. O médico ganha, dizem assim, até muito tempo atrás, dizia-se muito isso. Eu ouvia falar, nossa, mas o médico ganha muito. Uma consulta é 250, 350, né, dizem por aí. Mas quanto ele estudou para isso? Quanto ele se preparou para isso? Quanto ele deixou de passear, de fazer tantas outras coisas para ficar ali estudando? Enfim, mas também, será que a vida hoje virou uma comercialização? As pessoas decidem quem vai viver, quem tem direito à vida, quem tem direito a esse atendimento ou a outro atendimento? Existe hoje um poder de decisão, quem tem direito à vida? Olha, é um tema interessante, porque não importa quem seja, não importa de onde seja, não me importa a origem, o sexo, a religião, a preferência pessoal de atividade, é um ser humano. Então, o cuidado que se dispensa a um doente particular e a um doente que não pode pagar tem que ser igual. E eu acho que a grande maioria dos médicos agem assim. Não se diferencia o atendimento em função do poder aquisitivo. Na teoria, né? Não, eu acho que na prática, na medida que aí entra o seguinte, né? Ninguém é obrigado a atender pelo SUS. Mas no momento que o médico se dispõe a atender pelo Sistema Único de Saúde, mesmo ciente que a consulta que ele vai receber seja metade do valor do que um barbeiro cobra, ele se dispondo, o paciente não pode sofrer com isso. Ninguém me obriga a fazer isso. Então, essa que é a diferença. Se ele é vocacionado e ele tem prazer em atender, porque é interessante essa dimensão. No Sistema Único de Saúde, entre eu e o paciente não se interpõe o dinheiro. Então eu acho que, teoricamente, filosoficamente falando, é onde se exerce a melhor medicina, é onde não há barganha de dinheiro. No SUS, o senhor acha isso? No SUS, o que falta, aí entra é uma outra vertente da questão. Não é justo pagar R$7 a consulta. É questão de justiça. Não é justo o médico receber isso? Não é justo o médico receber esse valor. Agora, se nenhum profissional, né? Nenhum profissional. E se você permitir, o que nós estamos agora focando, não adianta trazer mais médicos. O que é preciso para uma melhor qualidade de atendimento é uma equipe da qual o médico faz parte. Vamos dar um exemplo prático. Paysandu, que fica a 13, 14 quilômetros de Maringá. É uma comunidade que comporta uma equipe médica. Não adianta colocar um médico a mais lá. Nós defendemos a teoria de que numa cidade, para ter um bom atendimento, tem que ter no mínimo 4 profissionais médicos, além de fisioterapeuta, fonoaudióloga, físio, psicólogo, assistente social. Esta turma, enfermagem, técnico de enfermagem, agentes de saúde, tem que organizar esta turma. E aí sim, essa equipe vai dar qualidade de atendimento. Porque senão, um médico só numa comunidade dessa, ele vai ficar encaminhando para o cardio, para o pneumo, para o gastro e assim vai, só encaminha. Mas se tiver uma equipe com 4 médicos, além dos profissionais que eu enumerei, um pediatra, um clínico com formação em geriatria, porque a população de idosos está crescendo, um obstetra que entenda
de doenças da mulher e um cirurgião. Esta equipe, mais esses profissionais que eu enumerei, você veja, tem a enfermagem, pode ter uma obstetriz acompanhando um trabalho de parto. Uma das vergonhas nossa é a estatística de cesárea, né? Nós temos o Brasil, uma estatística de cesárea desproporcional ao resto do mundo. Muito alta, não é? Altíssima. Dizem que, inclusive, os médicos não esperam nem a mulher entrar em trabalho de parto. Já marcam e não respeitam o natural, a agenda natural do bebê, que é entrar em trabalho de parto. Exato. Mas aí há uma justificativa, na minha visão. Além de outros fatores, um deles é que toda mulher em trabalho de parto tem que ser acompanhada pelo que se chama de partograma. Partograma, o que é? É o registro dos batimentos fetais e das contrações uterinas, para saber se o neném está bem, se não há sofrimento nenhum. Então, uma das razões da estatística alta de cesárea é essa insegurança do obstetra, de não ter um registro de partograma adequado. Então você veja que quando se fala em saúde, seja ela pública ou particular, é um trabalho de equipe, não é mais médicos. Essa com essa história de mais médicos, a impressão que eu tenho, é uma impressão pessoal, não falo em nome da entidade, é que as deficiências do setor público de atendimento à saúde foi satanizado no médico. Então, tudo é o médico. Quando na verdade não é. Nós temos déficit de leito de UTI para o setor público. Quantas pessoas não ficam com fratura esperando uma vaga para poder? Então, há um déficit de leito, há um déficit de UTI adulto, UTI neonatal, e aí sataniza tudo, o médico é responsável por tudo. Então a gente sente que é uma maneira não séria de abordar a saúde pública. Com relação a Maringá, o que vai repercutir isto? É uma pergunta que você havia proposto. Maringá está tendo a sorte de ter um chefe da 15ª Regional e um secretário de saúde que são extremamente eficientes. Não fossem eles, as situações de saúde aqui seriam muito piores do que são. O que isto vai repercutir? Eu acho que há necessidade de desenvolver um trabalho mais sério, mais ouvindo as entidades para propor soluções. E não com essa história de vir médico, mais médico, não falta médico. Falta para o médico ir, por exemplo, trabalhar numa cidade do interior. Ele tem que ter plano de carreira e salário. O judiciário tem. Por que na saúde não tem? E não é só para médico. Plano de carreira e saúde para os funcionários da saúde. Não estou defendendo só para médico. Porque o atendimento à saúde hoje é multidisciplinar e interdisciplinar. Por que num hospital de referência como o Sírio-Libanês tem uma psicóloga, uma fono, porque é um trabalho interdisciplinar, onde eles não se competem, mas se unem para beneficiar o paciente. Eu acho que se fosse uma atitude séria, teria se criado a equipe de saúde adequada para atendimento das regiões onde falta médico. Porque o médico sozinho não vai resolver nada. Mas o senhor acha que todas essas mudanças que estão ocorrendo não vai, de uma certa forma, ou deixar mais cara a consulta, deixar menos acessível no nosso dia a dia? O que o senhor acha que vai interferir? Ou tem que esperar para ver? Eu acho que teríamos que aguardar. Eu não vejo grandes mudanças nesse sentido, não. E melhoras eu não sei se vai melhorar, pelo contrário, mas tem que esperar para ver. Eu não acredito em melhora nenhuma. Eu acho que essas medidas são medidas da impressão de que é mais coisa de marqueteiro do que alguém interessado em resolver o problema de saúde. Desculpe a minha franqueza, mas a impressão que dá é essa. Você não vê ninguém dando. Isso a nível de esfera federal,
a fazer uma pesquisa com os médicos que atendem SUS, o que eles acham? Qual é o valor que se paga por um leito hospitalar? Por que os hospitais fogem do SUS? Não é verdade? É porque não cobre custo. Num país que tem a maior arrecadação tributária do mundo. E não falta médico, né? O senhor trouxe um número interessante aí pra gente agora. É interessante que a população, olha que interessante, de 1970 a 2010, a população cresceu 10,1%. E a população de médicos 55,7%. Então não é falta, é má distribuição. Por que má distribuição? Porque o médico tem direito a ter férias, 13º, cursos de aprimoramento, que eles não dão, é preciso incentivar nesse sentido. Porque hoje o médico que tem interesse em fazer aperfeiçoamento e que tem uma avaliação pelos usuários do sistema como um bom atendimento, ele não é diferenciado. A necessidade de mexer nessa dinâmica. Por que alguém que atende tão bem, que o pessoal gosta, que ele é atencioso, que ele resolve, ele tem a mesma conotação daquele que nem aí está, nem deixa o paciente sentar e manda embora. E infelizmente isso existe. Então você veja que tem muita coisa boa por fazer. Falta vontade política. E às vezes até abrir a discussão, que às vezes tão tantos os problemas que às vezes nos esquecemos disso. Doutor, foi um prazer falar com o senhor aqui. Eu sei que essa discussão é ampla, não é uma discussão fechada, é uma discussão aberta. Mas de qualquer forma, eu acho que são momentos assim que fazem a gente crescer, parar e refletir, é importante, né? Sim, eu agradeço a oportunidade. Você está de parabéns por trazer os temas à discussão. Talvez não por ter me chamado, mas por levantar a discussão do tema. Eu acho que isso que é importante. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença, o senhor que nos honra aqui. E se você tem alguma dúvida, tem alguma crítica, quer participar do nosso programa, faça sua observação, mande para o nosso e-mail, roseleonel@gmail.com. Entre no nosso site, mantenha contato conosco, roseleonel.com.br. A gente volta no próximo programa, numa próxima edição, com a graça de Deus. Até lá.